No Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Quero compartilhar da parte de Deus algo que Deus colocou ao meu coração, e eu creio que o Senhor irá falar com cada um de vocês de uma maneira poderosa. Nós estamos na campanha com o tema Deus fala comigo. Diga comigo, diga assim, diga: Deus fala comigo. Deus vai falar com você nessa noite, amém? Deus vai me usar e você vai ouvir a voz de Deus no seu coração. O Espírito Santo vai me usar e através da sua palavra você vai ouvir Deus falando com você. Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Quantos encontraram? Vamos ler o verso 1. Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 1, diz assim a palavra de Deus: E quando eles se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, ao monte das oliveiras, ele enviou 2 dos seus discípulos, versículo 2, e disse-lhe: Ide pelo caminho à aldeia que está defronte de vós, e logo que nela entrardes, encontrarei amarrado um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Desprendei-o e trazei-o. E se algum homem vos disser: Por que fazer isso? Diz-lhe que o Senhor necessita dele, e imediatamente ele o enviará para aqui. E eles foram pelo seu caminho, o encontraram jumentinho amarrado à porta do lado de fora, entre 2 caminhos, e o desprenderam. E alguns dos que estavam ali disseram-lhe: O que fazeis, desprendendo o jumentinho? E eles responderam como Jesus lhe tinha mandado. E eles deixaram ir, e trouxe o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e ele assentou sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e o espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, abençoado é o que vem em nome do Senhor. Diga glória a Deus por isso. Levante sua cabeça, olhe para mim. Preste bastante atenção no que eu vou compartilhar com você nessa noite. A Bíblia diz que quando Jesus chega em Jerusalém, Jesus dá uma instrução aos seus discípulos. Jesus disse: Olha, vocês vão a uma aldeia que está na frente de vocês, e nessa aldeia tem um jumentinho. Ouça isso aqui. Jesus disse: Olha, tem um jumentinho, e esse jumentinho nenhum homem montou nele. Desamarre o jumento e traga o jumento para mim. E os discípulos foram e desamarraram esse jumento. E quando eles estão desamarrando o jumento, a Bíblia diz que algumas pessoas perguntaram: Ei, o que vocês estão fazendo aí? Eles disseram: Olha, Jesus mandou a gente vir buscar o jumento, porque Jesus está precisando dele. E quando eles disseram isso, os homens disseram: então pode levar. E trouxeram o jumento. Jesus montou no jumentinho, e a Bíblia diz que Jesus entrou em Jerusalém, e as pessoas estendiam os ramos de oliveira ali, os ramos, as palhas, e gritavam: Hosana, o filho de Davi, que vem em nome do Senhor. Glorificava o nome do Senhor. Queridos, e o que me traz atenção aqui, e eu preciso que você entenda isso, que a Bíblia, ela sempre vai falar de jumentos, e a Bíblia diz que Jesus, ele precisa de um jumentinho. Jesus disse: Eu preciso de um jumentinho. E quando você for olhar na Bíblia, no Velho Testamento, você vai ver que era comum o uso de jumento. Era comum na época da Bíblia pessoas possuírem jumento. É tanto que quando Deus pede a Abraão para sacrificar o seu filho a ele, a Bíblia diz que Abraão pega o jumento e coloca as coisas no jumento e vai até o monte com seus servos e o seu filho e sobe o monte ali. O jumento era um animal usado naquela época. Nós vamos ver na Bíblia que quando o pai do rei Saul, que ainda não era rei, a Bíblia diz que o pai de Saul perde as suas jumentas. E é muito interessante isso, que a Bíblia diz que Saul vai procurar as jumentas do seu pai. Saul não encontra.
Saul procurou os jumentos do seu pai por todos os lugares e não encontrou as jumentas de seu pai. A Bíblia diz que alguns homens disseram a Saul: Saul, aqui tem um homem de Deus chamado Samuel. Ele fala com Deus e Deus fala com ele. E se você for até Samuel, ele vai pedir a Deus e vai orar, e Deus vai mostrar onde está a jumenta de seu pai. E a Bíblia diz que quando Saul foi até Samuel, ele já saiu dali, querido, com o propósito de ser rei de Israel. Ou seja, ele foi atrás de uma jumenta e encontrou o propósito do seu reinado. E é muito interessante que você vai ver na Bíblia Deus usando jumentas. Quando Balaão estava indo, a Bíblia diz que Deus colocou um anjo para que Balaão não fosse naquilo que ele estava proposto, em profetizar contra o povo de Israel. E é muito interessante que existe nos tempos de hoje profetas de Balaão. O que são os profetas de Balaão? Aqueles que profetizam contra o povo de Deus, aqueles que amaldiçoam o povo de Deus. Deus não me chamou, Deus não te chamou para ser profetas como Balaão, porque a Bíblia diz que da mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Não tem como eu estar falando Deus cura e daqui a pouco você está dizendo Deus mata. Não, eu tenho que profetizar a vida, tenho que profetizar a bênção, amém? E Balaão, comprado pelo dinheiro, ele se vendeu. Existem pessoas que se vendem para profetizar maldição na vida de outras pessoas, que são os verdadeiros feiticeiros, que muitas das vezes estão em altares, muitas das vezes estão usando o nome do Senhor, mas todas essas pessoas um dia irão prestar conta com Deus. Agora ouça, a Bíblia diz que praga nenhuma, maldição nenhuma vai prevalecer contra nós. Diga glória a Deus. Nenhuma praga, nenhum feitiço irá prevalecer contra a minha casa, contra a sua casa, em nome de Jesus. Ainda que se levantem para te amaldiçoar, está repreendido e cancelado em nome do Senhor. Diga amém. Diga comigo, diga praga nenhuma, diga maldição nenhuma, nenhum encantamento, nenhuma profecia contrária vai prevalecer contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, em nome de Jesus. Amém. Balaão está indo, e a jumenta vê o anjo, e a jumenta então deita e não vai. Balaão bate na jumenta, e a Bíblia diz que então Deus permite a jumenta falar. Já imaginou uma jumenta falando? Falando como nós. E a jumenta diz para Balaão: por que você está me batendo? Eu sou tua jumenta, eu sempre fiz o que você pede. E Balaão então começa a conversar com a jumenta. Eu não sei o que é mais estranho, é se a jumenta falar ou se é Balaão conversar com a jumenta. Irmãos, isso é muito interessante. Deus usa uma jumenta, Deus usa um animal. Meu pai já teve jumentas. Meu pai tinha duas jumentas que eu me recordo o nome delas. Uma era morena e outra era amazona. Porque meu pai ele mexia com pré-moldado e nós não tínhamos carro para entregar os materiais, então a gente entregava na carroça. Irmão, e jumento é bicho chato de se mexer, viu? É trem nojento. Irmão, quando essa jumenta sumia no meio do mato, a amazona, ela era tão inteligente. Vocês pensam que esses animais são burros? Não, eles não são burros. A amazona, teve um dia que ela pregou uma peça em mim, porque assim, para a gente encontrar ela, a gente tinha que ir no meio do mato gritando: Amazona, Amazona, Amazona. Irmão, quando ela ouvia a gente gritando ela se escondia. Literalmente ela se escondia. E teve um dia que eu passei a de manhã toda procurando ela e não achava ela, até que meu pai foi comigo, eu brabo, zangado, revoltado, porque no meio do mato, todo cortado, caçando essa jumenta. E ela, irmão, ela de trás do pé de árvore, quando ela me via, ela ficava rodando, até que teve uma hora que eu consegui ver o traseiro dela assim. Eu falei: não acredito que você estava aí. E eu indo para frente dela, ela se escondendo. Eu fazia a volta, falei: Jesus amado. Parecia até as jumentas do pai de Saul. Então a Bíblia diz que Deus, ele usou a jumenta para falar com Balaão. Agora, o que me chama a atenção é Jesus pedindo aos seus discípulos, dizendo que precisava de uma jumenta. Jesus dizendo que precisava, eu preciso, você vai ver no texto, Jesus dizendo: eu preciso da jumenta. E Jesus diz assim: olha, ninguém nunca montou nesse jumentinho, ninguém nunca montou nesse burrinho, traga para mim. O que me revela aqui algo muito interessante
é que Jesus ele ia ser a primeira pessoa a montar naquele jumento. Sabe o que Deus quer de mim, de você? Que Ele seja o primeiro da nossa vida, amém? Jesus estava sendo o primeiro a montar naquele jumento. O que Deus quer de mim, o que Deus quer da igreja, é ser primeiro. Por isso que Ele diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus quer ser o primeiro na sua vida. Se a primeira coisa na sua vida é o seu pai, tire o seu pai e coloque Jesus como primeiro na sua vida. Se a primeira coisa é o seu esposo, tire o seu esposo e coloque Jesus na sua vida. Se a primeira coisa na sua vida é o seu filho, tire o seu filho, o seu neto, a sua neta, tire quem for. O primeiro da nossa vida tem que ser quem? Jesus. Jesus tem que ser o primeiro. Quando Deus pede a Abraão, seu filho, é porque o filho de Abraão estava ocupando o lugar de Deus. Porque o filho de Abraão, Isaque, estava sendo primeiro do que Deus. Porque existem pessoas, querido, que muitas vezes pessoas ocupam o lugar de Deus. E muitas vezes não é nem só pessoas, coisas, o carro, a casa e tantas outras coisas. E você não pode deixar nada. O primeiro na sua vida tem que ser Deus. Diga amém por isso. Quando você acordar, a primeira coisa que você tem que fazer é orar a Deus. A primeira coisa que você tem que fazer é buscar a Deus. A sua prioridade. Hoje é o primeiro dia da semana e a nossa prioridade é Jesus, amém? Você podia estar na sua casa com seu marido, você podia estar na sua casa com seu filho, com a sua mãe, com seu pai, com seu tio, mas você disse: hoje a minha prioridade é Jesus. Jesus tem que ser o primeiro da nossa vida. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus diz: eu preciso desse jumento. Irmãos, para analisar isso aí. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, Criador da terra, dono de todas as coisas, dizendo: eu preciso de um jumento. Eu preciso desse jumentinho. E Jesus disse: olha, quando vocês chegarem lá, se alguém disser alguma coisa, vocês dizem: olha, Jesus precisa dele. A Bíblia é categórica em afirmar que Jesus precisava daquele jumento. Sabe, queridos, é muito interessante isso, porque trazendo para a nossa vida, é como que Deus está dizendo: eu preciso de você. Deus dizer na sua humildade, porque é muita humildade da parte de Deus, Deus dizer que Ele precisa de um jumento. É muita humildade da parte de Deus, Deus dizer que precisa de você, porque de fato, no plano de Deus, Ele precisa da gente. Diga glória a Deus por isso. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus precisa de você. Agora, é muita humildade da parte de Deus, porque Deus, Ele diz que precisa da gente, mas na realidade Deus não precisa. Irmãos, se não tivesse aquele jumento, Jesus tinha entrado na cidade, sim ou não? Ah, só vou entrar se tiver jumento. De pé eu não entro, só entro, não. Se não tivesse o jumentinho, Jesus tinha entrado do mesmo jeito. Mas Ele fez questão em afirmar que Ele precisava daquele jumento para entrar na cidade. Sabe, existem coisas que Deus pode fazer sem mim. Existem coisas que Deus pode fazer sem você. Mas Deus, na sua palavra, Ele chega para dizer para mim e para você: eu preciso de você. Olha que Deus maravilhoso. Diga glória a Deus por isso. Olha que Deus tremendo. Deus dizer que precisa de você, meu irmão. Deus dizer que precisa de mim. Deus dizer que precisa de nós. Deus dizer que precisa de um jumentinho. Agora, aí onde é que eu tenho que entender? Deus precisa de mim, mas Deus não depende de mim. Deus precisa de você, mas Deus não depende de você. Sabe, existem pessoas que muitas das vezes estavam no nosso meio, que eles achavam que a gente, além de precisar, dependia deles. Não, a gente precisa de todo mundo, amém? A gente precisa de todas as pessoas que estão na igreja, de todos. A gente precisa do visitante, precisa do membro, do obreiro, do missionário, mas a gente não depende de ninguém, a gente depende de Deus. A igreja não depende de pastor, de pastora, de missionário, de bispo. A igreja, ela depende de Deus. E esse é o problema, da gente achar que Deus depende da gente para fazer alguma coisa. Não, com você ou sem você, Deus é Deus do mesmo jeito, amém?
Com você ou sem você, Deus vai fazer do mesmo jeito. Só que Deus, ele é humilde, Deus, ele é soberano, e Deus, ele nos coloca no plano dele em dizer: eu preciso de você. Deixa eu dizer para você, Deus precisa de mim, Deus precisa de você para pregar o evangelho dele nessa cidade. Diga amém por isso. Deus precisa de nós, igreja. Deus precisa de mim e de você para nós anunciarmos o evangelho nessa cidade. Agora, é preciso que nós venhamos ter essa consciência, que você venha ter essa consciência de Deus, dele chegar e dizer: eu preciso de você. Porque você precisa entender que quando Deus diz que precisa de nós, ele não precisa, mas ele se faz como precisasse. E ele nos inclui no plano dele, ele nos inclui no projeto dele. Mas sem a gente, ele pode fazer com que as coisas aconteçam, porque Deus criou tudo, querido, antes da gente existir. Deus é soberano, Deus é Deus sem a gente. Mas ele, na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amor, ele nos inclui no projeto dele, dizendo assim: eu preciso de você para salvar a sua casa, eu preciso de você para salvar a sua família. Quando a obreira Ana Maria estava pregando hoje, falando de José, que Deus usou José para salvar a sua família da fome, para dar destino para a sua família. Olha como é que Deus faz. E eu lembrei que Deus usou Noé. Através de Noé, a família de Noé foi o quê? Foi salva. Deus usou a prostituta Raabe, porque através de Raabe, a Bíblia diz que a família de Raabe foi salva. Uma pessoa, Deus só quer uma pessoa da sua casa. Deus só quer você. Através de você, através de nós, Deus vai salvar a nossa família. Diga glória a Deus. Deus só quer você. Deus diz: eu preciso de você na sua casa, eu preciso de você na sua família, para que essa salvação chegue na sua casa. Deus só precisa de um, e através desse um, Ele vai fazer com que os outros sejam alcançados. Agora, nós, querido, precisamos ter essa consciência, que muito mais do que Deus precisa de nós, nós é que precisamos de Deus. Diga amém por isso. Diga assim comigo, diga: eu preciso de Deus. Porque é bom saber que Deus precisa de mim, mas eu preciso ter uma consciência que é eu que preciso de Deus, é eu que preciso dele. E eu não só preciso, eu dependo de Deus. Deus diz que precisa de nós, mas Ele não precisa, mas Ele nos inclui no projeto dele, e ele diz: eu preciso de você. Mas Deus não depende de nós. Já nós não. Nós, além de precisar de Deus, nós somos totalmente dependentes de Deus. Ponha isso na sua cabeça, porque se você acha que você não precisa da igreja, se você acha que você não precisa de Deus, você está enganado. O ser humano precisa ter essa consciência. Sabe por que as pessoas estão aí fora perdidas? Sabe por que as pessoas estão aí fora nem ligando para Deus? Porque elas acham que não precisam de Deus. Eu não preciso de Deus, eu tenho dinheiro. Eu não preciso de Deus porque eu tenho beleza. Eu não preciso de Deus porque eu sei trabalhar. As pessoas aí fora, elas não estão com essa consciência de que precisam de Deus. Você na casa de Deus, você precisa ter essa consciência. Você veio aqui nessa noite, não é porque o pastor veio para... Não, querido, precisa ter uma consciência. Eu vim aqui nessa noite, não é para o pastor me agradar. Eu vim nessa noite para poder cultuar a Deus, amém? Existem pessoas que dizem assim: o culto hoje não foi bom. O culto não é para você, o culto é para Deus. A gente não veio cultuar ninguém aqui, não veio cultuar bispo, não veio cultuar pastor, não, a gente veio cultuar a Deus. Quem tem que dizer se o culto é bom ou não é Deus. Quando a pessoa diz o culto não foi bom, é porque ela quis ser cultuada, ela queria que algo agradasse ela. Não, irmão, nós estamos aqui para poder dizer: Deus, eu preciso do Senhor, Deus, eu dependo do Senhor, para nós cultuar, prestar um culto a Ele, adoração a Ele. O culto é para Deus. Toda vez que eu vim para a igreja, eu tenho que entender isso. Eu estou indo para a casa de Deus porque eu vou cultuar a Deus, porque eu preciso e dependo de Deus. Diga glória a Deus por isso. Agora, você pode achar que não precisa de Deus. Você pode achar que não precisa de Deus. Tudo bem, mas quando a morte chegar, você também não vai poder precisar estar com Ele. O ser humano acha que não precisa de Deus, mas precisa. Porque o ser humano precisa resolver um problema que até hoje ser humano comum não resolveu, que é o problema da morte.
Só o Senhor Jesus Cristo é que resolveu o problema da morte. Diga glória a Deus por isso. Ele morreu e ressuscitou. Foi Deus que resolveu o problema da morte, vencendo a morte. Então você precisa entender que você precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. Por quê? Porque só Ele tem o poder sobre a morte. Diga glória a Deus por isso. Aí Jesus chega ao ponto de dizer para o jumento que precisa de um jumento. Sabe, irmãos, esse jumento é uma representação da gente. É Deus dizendo para nós: eu preciso de você. Agora, Deus podia escolher um cavalo, podia escolher uma égua, tantos animais, um camelo, que era um animal mais chique daquela época. Deus vai escolher logo um jumento, dizer: eu preciso do jumento, eu preciso do burrinho. E o jumento é uma representação de nós, sabe por quê? Porque pensa no bichinho teimoso, é o jumento. Quem já trabalhou na roça, quem conhece jumento sabe, eles é teimoso, é ou não é? É o bicho mais teimoso que existe na face da terra. Agora, mais teimoso do que o jumento é a gente, é ou não é? Nós seres humanos somos. Você acha que o jumento é teimoso, mas você é mais teimoso do que o jumento. Nós muitas vezes somos mais teimosos do que o jumento. Bichinho teimoso. E Deus escolhe o teimosinho. Imaginou Jesus puxando o jumento para um lado e o jumento querendo ir para o outro? Meu Deus do céu. Nunca foi multado. Era brabo, era ou não era, Vinícius? Era brabo, nunca foi multado. Deve ter dado uns 2 pulinhos com Jesus, porque era teimoso. É animal. Mas ele obedeceu ali o comando do Senhor. Ouça, querido, a Bíblia diz em Isaías, se eu não me engano, capítulo 1, verso 3, ou em verso 3, 1, diz assim: que o boi conhece o seu dono. O boi e o jumento conhecem o seu dono, que coloca a comida na manjedoura. Sabe, quando a gente ia pegar essa jumenta do meu pai, chamada Amazona, a gente tinha que levar um pouco de milho na mão. Só conseguia pegar ela desse jeito. Pegava um milhozinho e chamava ela: Amazona, Amazona. Quando tinha um milho na mão, ela vinha, irmão. Mas quando não tinha, sem milho, não tinha conversa. O animal conhece o dono dele, sim ou não? Conhece. O animal conhece o dono dele. Por quê? Porque eles sabem quem alimenta ele. Você já viu o gato? O gato, ele não é tão carinhoso igual o cachorro. O gato, ele desaparece, mas depois de uns dias ele aparece de novo, é ou não é? Porque ele sabe onde é que tem comida para ele. Até o gato que não é carinhoso, ele sabe qual é o dono dele, o dono que dá a comida. Agora, qual é o problema da gente? Muitas vezes a gente não reconhece quem é o nosso dono. Muitas das vezes a gente não reconhece quem é o nosso provedor. Quem é que provê as coisas para você, meu irmão? Você acha quem é que bota o pão de todo dia na sua mesa? Ah, é o meu trabalho. Você está enganado. Quem é que te deu o fôlego de vida? É Deus. Se você está vivo hoje, é porque Deus permitiu que você estivesse vivo. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus permitiu que você. O dono conhece, o boi conhece o seu dono, o jumento conhece o seu dono. Mas Deus diz assim: o meu povo não me conhece. Deus está dizendo que o jumento, Isaías, e o boi conhecem o dono que alimenta ele. Mas o povo de Israel não conhecia Deus. Deus estava chamando eles de jumento para baixo, porque o jumento sabia quem era o dono dele, e o povo não sabia. E muitas vezes é assim com a gente. Nós somos ingratos em relação a Deus. Reclamamos mais do que agradecemos. Reclamamos pelo que não temos, em vez de estar agradecendo pelo que tem. Você está aqui hoje. Tem gente que está lá no hospital, todo quebrado. Tem gente que está na UTI sem respirar, e você está reclamando porque não tem dinheiro para pagar uma conta. Você está chateado, talvez porque não tem dinheiro para comprar um carro, para comprar uma casa. Você está chateado com Deus, porque talvez você não tem dinheiro para comprar uma roupa. Você está chateado com Deus, com coisa pequena. Não, irmão, a gente tem que aprender a reconhecer que tudo que nós temos é de Deus, amém? Deus é quem nos deu. Jesus diz: eu preciso desse jumento. Vai buscar o jumento. E o jumento está amarrado. O jumento está o quê? Está preso. A Bíblia, cada detalhe, querido, é importante. A Bíblia diz que o jumento está preso. Sabe, muitas vezes a gente fala assim: quem quer entregar a vida a Jesus? Aí a pessoa não quer entregar a vida a Jesus, por quê? Porque ela tem medo de perder a sua liberdade. Ela acha que ela vai ficar preso. Não, preso você já está.
Sem Jesus você está preso. Preso aonde? Preso no vício, preso no orgulho, preso no pecado. A pessoa, quando ela vem e ela se entrega a Jesus, ela de fato encontra a verdadeira liberdade. O jumento estava preso, mas quando ele foi entregue a Jesus, ele ficou livre. Quando Jesus te chama para você se entregar a Ele, não é para você ficar preso, é para você ficar livre. Diga amém por isso. Aí a Bíblia diz que o jumento estava entre dois caminhos. Irmão, tudo na Bíblia não é por acaso. O jumento está preso e está entre dois caminhos. Enquanto você não se entregar para Deus, você vai estar entre esses dois caminhos. E nós precisamos nos entregar a Deus por completo. Diga glória a Deus por isso. Para a gente finalizar, Jesus monta no jumento. Jesus diz que precisa do jumento. Diga assim para mim, diga assim comigo, diga: Jesus precisa de mim. Deus está dizendo: eu preciso de você para fazer a obra. Eu preciso de você para poder pregar a palavra de Deus. Eu preciso de você para ajudar na igreja. Deus está dizendo: eu preciso de você nessa obra. Eu preciso de você nessa igreja. Deus está dizendo para nós: eu preciso de você neste lugar. Eu preciso de você nessa cidade. Eu preciso de você para anunciar a minha palavra. Aí Jesus recebe o jumento, trouxeram o jumento, desamarraram, trouxeram o jumento. Jesus entra. E quando Jesus está entrando, a Bíblia diz que o povo está dizendo: Hosana, filho de Davi, glorificando o Senhor. Depois você vai ver lá, está nos 3 evangelhos. No evangelho de Lucas, a Bíblia diz que os fariseus disseram assim: Jesus, manda os teus discípulos calar a boca. Repreendeu Jesus, pedindo Jesus para mandar os discípulos calar a boca. Por quê? Está Jesus entrando no jumentinho e o povo gritando: glória a Deus, aleluia. E os discípulos: Hosana, seja o filho de Davi, Hosana, seja o Senhor. Aí a Bíblia diz assim que os fariseus, os religiosos, manda ou pede Jesus que peça os discípulos que calassem a boca. E Jesus diz assim: se eles não clamar, as pedras clamarão. Ouça, meu irmão, se você não clamar, as pedras vão clamar. Jesus está dizendo: eu preciso de você nos guerreiros da oração. Eu preciso de você no departamento de evangelismo. Mas se você não for, as pedras vão clamar. Deus vai usar pedra para falar com o povo. Se você não for, Deus vai usar pedra para adorar. Se você não for, Deus vai usar Deus vai usar um jumento, uma jumenta, mas Deus vai usar. Mas Ele diz para mim e para você: eu preciso de você. E a minha consciência, a sua consciência nessa noite tem que ser: é eu que preciso de Deus. Eu não só preciso, como eu dependo. E se Deus precisa de você, se entregue a Ele. Para de ficar resistindo. Para de ficar dizendo que não vai. É o discípulo te puxando, que é o pastor, o bispo, dizendo: moço, vem, Jesus precisa de você para evangelizar. E você: não vou não. Para com isso. É Deus te chamando para fazer a obra e você dizendo que não vai. Para com isso. Deus está precisando de você. Deus precisa de cada um de nós. Se entregue àquilo que Jesus precisa de você. Deixa Deus te usar, amém? A palavra de Deus para nós é: Deus precisa de nós. Faça como o jumentinho que foi e se rendeu ali o propósito de Jesus, amém? E você vai ver como vai ser bom deixar Deus te usar. Como vai ser bom você ver Deus trabalhar na sua vida. Jesus precisa de você. Diga para a pessoa que está do seu lado: diga: Jesus precisa de você. Fique de pé que eu vou orar por você. Deus precisa de nós. Vamos ter a Santa Ceia, querido. Quero convidar os levitas aqui diante do altar. Não resista o chamado de Deus na sua vida. Deixa Deus te usar. Até quando Deus vai ter que falar para você que precisa de você? Eu quero aproveitar este momento, essa oportunidade, e dar a você a chance de refletir um pouquinho. Feche os teus olhos neste momento. Muitas vezes você se acha incapaz. Muitas vezes você acha que você não tem condição. Mas Deus está dizendo para mim e para você: eu preciso de você. Deus, Ele precisa de você nessa obra. Deus, Ele precisa de você nessa igreja.
Ainda que você diz, mas Deus, mas tem tanta gente nessa igreja. Não importa. Deus, Ele conta comigo, Ele conta com você. Deus não colocou você nessa igreja por acaso. Deus te colocou nesse ministério com propósito, porque Ele quer te usar nessa noite, Ele quer te usar neste lugar. Você sabe que você tem um chamado de Deus. Não enterra os talentos que o Senhor te confiou. Venha fazer a obra do Senhor. Se o seu dom é louvar, louve. Se o seu dom é evangelizar, evangelize. Se o seu dom é pregar, pregue. Eu não sei, cada um sabe do seu dom, mas Deus nos diz nessa noite: eu preciso de você. Ele é humilde demais para dizer que precisa de nós. Ele conta comigo, Ele conta com você nessa obra. Ele conta conosco nessa cidade. Ele diz: ei filha, eu preciso de você para poder ganhar almas nessa cidade. Eu preciso de você para falar do meu amor para as pessoas nessa cidade. Eu preciso de você para salvar a tua casa, a tua família. Você já pensou em desistir, você já pensou em sair da igreja, mas Ele está dizendo: eu preciso de você lá na sua casa. Eu preciso de você lá no seu trabalho. Eu preciso de você para salvar a sua casa. Eu preciso de você para salvar a sua família. Jesus está dizendo que Ele precisa de nós. Eu preciso de você na missão mundial servo. Eu preciso de você como coluna naquela obra. Eu preciso de você como sustentador daquele ministério. Ei, eu preciso de você naquela igreja como intercessor. Eu preciso de você como evangelista. Eu preciso de você como obreiro, como obreira naquela igreja. Eu preciso de você como missionário, como uma missionária. Muitas vezes o diabo coloca na sua cabeça que talvez você não é necessário nessa obra, mas deixa eu te dizer nessa noite: Deus precisa de nós neste lugar. Se renda a Deus neste momento de todo o seu coração. Isso, adore o Senhor. Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Pra merecer
sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou, bendito é o Rei que vem, viveu em nome do Senhor. Toda a terra cantará ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Aleluia. O Senhor precisa de mim, o Senhor precisa de você. Se renda, se entregue ao chamado do Senhor nessa noite. Eu queria fazer um apelo. Você que nunca entregou sua vida a Jesus, ou você que se sente que está afastado do Senhor e gostaria de reconciliar nessa noite, Jesus está te chamando, Ele está dizendo: eu preciso de você. Deixa Ele te usar, deixa Ele te soltar nessa noite das amarras, de tudo aquilo que prende a sua vida. Você que nessa noite que reconhece que Jesus precisa de você e que você precisa de Deus, e você diz: bispo, eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. Você que nunca reconheceu ou deseja reconhecer ou reconciliar com o Senhor e gostaria de fazer isso nessa noite, eu queria perguntar a você: você que quer entregar sua vida a Jesus, dê um sinal com sua mão que eu vou orar por você. Você que gostaria de se entregar a Ele ou reconciliar, você diz: bispo, eu preciso de Jesus e eu quero entregar minha vida. Tem um irmão aqui, vem aqui na frente, nós vamos orar. Tem mais alguém que gostaria de reconciliar ou entregar a vida a Jesus? Dê um sinal com sua mão. Jesus, Ele está te chamando. Eu sou um discípulo de Jesus e Ele me mandou vir aqui e dizer: eu estou precisando de você. Vem, vem que eu estou te chamando. Jesus está dizendo: eu estou precisando de você. Tem mais alguém que gostaria de entregar a vida a Jesus? Dê um sinal com sua mão, eu vou orar pela sua vida ou reconciliar. Isso. A igreja, estenda as mãos para cá, vamos orar pelo nosso irmão. Pai, está aqui o teu filho, meu Pai, que nessa noite ele reconhece, meu Pai, que precisa do Senhor. Ó Deus, que o Senhor precisa libertar ele, meu Pai, dos caminhos tortuosos. Desamarra o teu filho aonde ele estiver amarrado, meu Pai. Ó Deus, e usa ele, ó Deus, como instrumento do Senhor. Muda a vida do teu servo, meu Pai. Guarda ele, proteja, liberta ele, coloca o nojo por todo e qualquer tipo de vício, meu Pai. Escreve o nome dele no livro dos céus. Confirma a tua salvação, meu Pai. Perdoa os pecados do teu filho, ele que reconhece aqui, meu Pai, que precisa do Senhor. Meu Deus, eu oro e declaro a salvação do Senhor sobre a vida dele, em um tempo de libertação, e que ele venha trilhar o caminho do Senhor, e que o Senhor possa usá-lo de uma maneira poderosa. Eu oro e abençoo ele em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ter um momento da Santa Ceia. Santa Ceia é para quem já é batizado. Você que já é batizado, você vai pegar a Santa Ceia e depois nós vamos orar. Enquanto eles louvam, eu vou pedir que passe os elementos. Não coma e não beba ainda. Nós vamos orar. Isso. Bispo, eu não vou participar da ceia. Fica de pé. Fecha os teus olhos. Mas se você vai também, pega os elementos aí. Leva-me além, a todas as alturas, Te ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Feche os teus olhos e se renda a Deus. Não coma ainda e não beba. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, e prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue.
de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Levante os elementos para o alto. A Bíblia diz que na noite que ele foi traído, ele pegou o pão e partiu e disse: fazei isso em memória de mim. Esse é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente, ele pegou o cálice, partiu e disse: bebei, esse é o sangue da nova aliança. Ele fez uma aliança comigo e com você. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos perdoar. O Senhor Jesus é o único caminho que nos conduz aos céus. E nós nunca podemos nos esquecer que ele morreu a nossa morte, que ele levou os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Era para eu, era para você ter bebido do cálice que ele bebeu, mas nós não iríamos suportar. E ele decidiu, mesmo sem errar, mesmo sem ter nenhum pecado, ele decidiu pagar a nossa dívida, pagar a nossa conta. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, me perdoa por todos os meus pecados. Diga: Senhor, obrigado por ter dado a tua vida por mim naquela cruz. Diga: Senhor, obrigado por ter ressuscitado. O Senhor é o único Salvador da minha vida. Diga: Jesus, eu preciso de ti. Eu sou totalmente dependente da tua presença. Diga: Senhor, consagra este cálice e este pão, para que quando eu comer e quando eu beber, eu possa receber a virtude que foi liberado na cruz do Calvário para a minha vida. Coma do pão, se lembrando do corpo dele. Assim como você mastiga esse pão, foi o corpo dele. Beba do sangue, do suco, se lembrando do sangue dele. Isso. Levanta os seus braços e adore o Senhor. Oh, aleluia. E nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga que você é livre, declare: eu sou livre. Jesus já desamarrou você. Você está livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nós somos livres pelo sangue de Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que ainda estão em Cristo. Você é livre. Jesus te libertou. Oh, aleluia. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por precisar da gente, meu Pai. Oh Deus, como é maravilhoso saber que o Senhor precisa de nós. Como é maravilhoso saber que o Senhor tem uma obra para realizar através deste homem, desta mulher. Ó Pai, e que o teu propósito, o teu chamado se cumpra na vida do teu filho, da tua filha. Eu peço que o Senhor possa levar cada um para suas casas, guardado, protegido, livre de todo mal. Dê a todos uma noite de paz, uma semana de bênçãos, meu Pai. Levanta novos obreiros, novas obreiras, pregadores da tua palavra, missionários, evangelistas. Levanta pessoas compromissadas com a tua obra, meu Pai. E que tudo que prendia o teu povo nessa noite, que seja solto em nome de Jesus, porque eles são livres. Ó Deus, que a tua paz repouse sobre a vida dos teus filhos. Ó Deus, e que a tua salvação se estenda a cada casa, a cada família. Diga assim comigo, diga: eu declaro a salvação do Senhor Jesus na minha casa. Diga: eu repreendo todo espírito de briga, de confusão, de morte. E eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: eu preciso de Deus, sou totalmente dependente do Senhor. E você, um instrumento nas mãos do Senhor, nessa igreja, nessa cidade. Pai, que seja assim, meu Pai, em nome de Jesus. É o que eu oro e agradeço. E os que creem, digam amém. Deus abençoe, sucesso, 1 milhão de bênçãos. Terça-feira, culto da